E aí galera, daqui quem fala é o Toriga e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma análise fácil e rápida do CI 555 na configuração Astavia. Bem, aqui está o diagrama interno do CI 555 e agora nós vamos montar os componentes externos para que ele fique na configuração Astavia. Bem, primeiramente vamos descartar os efeitos do pino 5 para facilitar a nossa análise. Em sequência, nós vamos ligar o pino 8 e o pino 4 no barramento de VCC e adicionar um resistor entre o VCC e o pino 7. Adicionando o resistor, nós vamos fazer também uma ligação entre o pino 6 e o pino 2 e adicionar, vou puxar mais um pouquinho para cá, e adicionar outro resistor aqui nesse nó entre o pino 7 e esse nó do pino 6 e do pino 2. Ok, vamos adicionar o resistor neste nó e agora vamos adicionar também um capacitor entre esse nó do pino 6 e o pino 2 e o GND, ou terra, do nosso circuito. Bem, tendo o circuito montado para a configuração Astavia, vamos definir algumas coisas. Esse resistor nós vamos chamá-lo de R1, esse de baixo de R2 e esse capacitor nós vamos chamá-lo de C. Agora vamos partir para a análise interna em questão do CI 555. Bem, no primeiro momento, o que nós vamos ter é esse capacitor descarregado. Imagina que nós acabamos de montar o circuito e esse capacitor vai estar descarregado. Então, imediatamente também nós teremos nesses três resistores de 5K que estão formando um divisor de tensão, nós vamos ter 1/3 da tensão VCC nesse resistor de baixo, nós vamos ter 2/3 da tensão VCC nesse resistor de cima, e aqui nesse último resistor nós vamos ter a queda de tensão VCC. Bem, agora vamos analisar as condições dos amplificadores operacionais, que estão aqui, o inferior e o superior. Bem, no início, nós vamos ter uma tensão muito pequena em cima desse capacitor, o que vai fazer com que a entrada não inversora tenha um nível de tensão maior do que a entrada inversora, que é a inferior. Isso faz com que a saída do nosso amplificador seja de nível lógico alto. Então vai ter uma saída high ali. Já no amplificador de cima, nós vamos ter aqui, como está ligado nesse ponto, a tensão da porta inversora maior do que a porta não inversora, porque a porta não inversora está conectada aqui no mesmo nó do capacitor, então a tensão em cima dela vai ser menor. Então nós vamos ter nível lógico 0. E aqui, em sequência, nós temos um flip-flop SR, um flip-flop 7 reset. E nele nós temos a porta S recebendo nível lógico alto e a porta R recebendo nível lógico baixo. Isso vai fazer com que ele sete na sua saída um nível lógico alto. Então nós temos a saída. Opa, um pequeno erro aqui. Aqui, corrigido. Então nós temos em sua saída Q nível lógico alto, que é a saída do nosso circuito. Então nós vamos ter começar com um pulso alto aí na saída do nosso circuito. E aqui no nosso transistor, ele vai estar polarizado com nível lógico baixo. Então essa linha toda aqui basicamente não vai existir, porque o nível lógico desse capacitor vai estar baixo. Bem, dando sequência, quando esse capacitor aqui se carregar a 1/3
de VCC, um terço e pouco, nós vamos ter uma outra análise. Nós vamos ter o nível lógico da porta inversora maior do que o nível lógico da porta inversora, pois a porta não inversora está em 1/3 de VCC, enquanto a não inversora está 1/3 de VCC e mais um pouquinho. Então, nós vamos ter a saída do nosso amplificador em 0. E aqui em cima, acredito que não vai mudar nada. Então, o que vai acontecer é que, nesse caso, nada acontece, nada se altera. E então, nós vamos ter um outro momento. Esse outro momento é quando esse capacitor atingir 2/3 de VCC. Quando esse capacitor atingir 2/3 de VCC, a análise será a seguinte. Aqui, nós vamos ter, obviamente, a tensão da porta inversora bem maior do que a da porta não inversora, então com certeza vai ser 0. E no segundo amplificador operacional, nós vamos ter 2/3 de VCC na porta inversora e nós vamos ter 2/3 de VCC e pouquinho na porta não inversora, o que vai fazer com que esse amplificador operacional, a saída dele seja nível lógico 1, nível lógico alto, que vai ser aplicado no nosso flip-flop SR, aqui na saída reset. Então, o que nós vamos ter é a saída Q em nível lógico baixo, em nível lógico 0. Então, isso aqui vai descer, vai cair. E aqui na entrada Q, nós vamos ter nível lógico alto, na Q barra. Essa saída Q barra ela é o inverso de Q. Então, nós vamos ter esse transistor aqui ativado. Esse transistor estando ativado, estando polarizado, o nosso capacitor vai começar a descarregar por esse caminho que o transistor fornece. Então, ele vai começar a descarregar por aqui. Aqui, então ele vai vir e vai descarregar por esse caminho que o nosso transistor fornece. E esse vai descarregar até chegar a 1/3 de VCC, pois em 1/3 de VCC nós voltaremos a ter, até chegar um pouco abaixo de 1/3 de VCC, nós vamos ter a entrada inversora com nível de tensão menor do que a entrada inversora. Com isso, nós vamos voltar o ciclo e a nossa saída do amplificador operacional vai ser nível lógico 1. E aqui, com certeza, vai estar em nível lógico 0. Novamente, porque nós temos na entrada inversora um nível lógico de tensão muito maior do que na entrada não inversora. E aqui o nosso flip-flop vai ser 0 na entrada R e vai ser 1 na entrada S, o que vai fazer com que ele mude novamente aqui na saída para nível lógico 1 e aqui nível lógico 0, o que vai cortar o descarregamento do nosso capacitor e vai acionar a nossa saída novamente para nível lógico alto. Então, novamente, quando ele chegar em 2/3 de VCC, nós vamos ter nível lógico 1 nesse amplificador operacional e nós vamos ter nível lógico 0 nesse. E com isso vai se repetindo esse ciclo de descarga e carga desse capacitor, o que vai fazendo com que um sinal de onda quadrada vá sendo gerado na saída do nosso 555. E esse ciclo de onda quadrada na nossa saída pode ser modelado pelas seguintes equações. O tempo ON, que é o tempo em nível lógico alto, é igual a 0,693 vezes
os resistores cujo qual o capacitor descarrega, ou o capacitor se carrega, que é R1, ele se carrega por R1 e R2, então ele vai se carregar por R1 mais R2, e também vezes o valor do capacitor que a gente está utilizando, vezes C. E o tempo off, ele pode ser descrito pelo seguinte: o tempo que o capacitor demora para descarregar, ele pode ser descrito por 0,693 também, 693, esse valor é dado pelo fabricante, vezes o resistor pelo qual ele descarrega, que quando ele descarrega, ele passa apenas por R2, porque ele passa aqui por esse caminho do transistor. Então, 0,36936, né, vezes R2, vezes o valor do capacitor que você está utilizando. Então, com isso, nós finalizamos a nossa análise do CI 555 na configuração Astávia.